Recursividade. O que é a recursividade? Como o próprio nome diz, a recursividade é um recurso computacional. Ela não é considerada uma estrutura de dados. Então, nós podemos dizer que a recursividade é um recurso computacional onde uma função chama a ela mesma. Então, eu tenho uma função, essa função faz uma chamada para ela mesma até que encontre uma condição de parada. Então, uma função recursiva, ela pode ter uma ou mais regras de recursão e pelo menos uma condição de parada. A condição de parada seria o ponto trivial da função, ou seja, quando ela para de chamar a si mesma. Como funciona a recursividade? Ela trabalha como uma pilha dinâmica. Então, os resultados intermediários eles são empilhados na memória. Então, cada chamada da função, esses resultados eles vão sendo empilhados e no momento que é encontrada a condição de parada, há o desempilhamento desses valores que foram empilhados e a execução da operação aritmética. Quais as vantagens e as desvantagens da recursividade? A recursividade, nós podemos dizer que é a forma mais natural de se resolver um problema. Nós vamos exemplificar através do cálculo do fatorial de um número. Então, se você consultar qualquer livro de matemática e buscar a fórmula do fatorial do número, ele trará que fatorial de n é igual a n vezes n menos 1 fatorial, ou fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Então, quando nós programamos de forma iterativa, o que acontece? Se a gente pegar esse programa que foi desenvolvido de forma iterativa e pedir para um professor de matemática, por exemplo, interpretar um código, vamos considerar que esse professor nunca programou, ele não entende nada de programação. Se eu codificar um programa para calcular o fatorial de um número de uma forma iterativa, usando laços, o professor não necessariamente ele vai entender o que está acontecendo naquele código. Agora, se eu mostrar o mesmo programa implementado de forma recursiva, mesmo que esse professor não conheça nada de programação, ele conhece matemática. Então, só de olhar o código, ele vai entender que ali está sendo calculado o fatorial de um número. Desvantagens. As desvantagens é que, como nós já falamos, ele trabalha com pilha dinâmica, e isso pode levar a um estouro de memória. Então, o não gerenciamento dessa pilha pode levar a um estouro de memória. O exemplo de uma função recursiva, um exemplo clássico, é para calcular o fatorial de um número. Então, como que nós definimos o fatorial de um número? Pela regra matemática, nós sabemos que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de um número n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Então, esta seria a fórmula matemática para n diferente de 0. Quando n for igual a 0, eu sei que o resultado é 1 por definição matemática.
Então, nós temos duas regras nesse caso. Primeira regra, regra número 1, o fatorial de 0 é igual a 1. Então, esta é conhecida como condição de parada. E a segunda regra, fatorial n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Ou seja, né? O fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Então, esta seria a regra recursiva, uma regra de recursão. Vamos considerar o valor 4 aqui. Então, o fatorial de 4 pela regra 2, porque considerando que n é igual a 4, não é igual a 0, nós temos que, aplicando a segunda regra, o fatorial de 4 é igual a 4 vezes o fatorial de 4 menos 1, que é 3. Então, 4 vezes 3 fatorial. Então, esse valor 4 ele é empilhado. Agora, nós resolvemos aqui. Quanto é 3 fatorial? É 3 vezes o fatorial de 2. Quanto que é o fatorial de 2? 2 vezes o fatorial de 1. Então, nós empilhamos 4 vezes 3 vezes 2. E quanto que é o fatorial de 1? 1 vezes o fatorial de 0. Agora, nós encontramos a condição de parada. Por quê? Nós sabemos que o fatorial de 0 é igual a 1. Então, assim, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que é igual a 24. Vamos exemplificar este processo recursivo. Então, nós temos aqui int c igual ao fatorial de 4. Então, o c vai receber o retorno desta função recursiva, o fatorial de 4. Então, aqui nós temos a pilha. Então, o fatorial de 4, então, n, no caso n, é igual a 4. Quanto que é o fatorial de 4? 4 vezes o fatorial de 3. Quanto que é o fatorial de 3? 3 vezes o fatorial de 2. Quanto que é o fatorial de 2? 2 vezes o fatorial de 1. Fatorial de 1, 1 vezes fatorial de 0. Aqui nós encontramos a condição de parada. Fatorial de 0, ele vai retornar 1 aqui. Então, fatorial de 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Agora, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, desta forma, nós obtemos o retorno 24, que é o resultado do fatorial de 4. Então, internamente, ocorre este processo. Então, o fatorial de 4 é igual a 4 vezes o fatorial de 3. Aqui, nós resolvemos quanto que é o fatorial de 3? 3 vezes o fatorial de 2. Quanto que é o fatorial de 2? 2 vezes o fatorial de 1. Quanto que é o fatorial de 1? 1 vezes o fatorial de 0. Quanto que é o fatorial de 0? É 1. Neste momento, nós executamos as multiplicações e temos como resultado o valor 24. O código ele fica bem limpo. Então, aqui nós temos a função recursiva. N, ele está recebendo um número inteiro e está retornando um número inteiro. Então, a condição de parada, se n igual a 0, retorne 1. Se não, ele vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Então, aqui neste momento, ele está chamando a função. Se a gente simular aqui o valor 4, se eu passar como parâmetro o 4, né? Ele vê, n é igual a 0, 4 é igual a 0? Não. Então, ele vai fazer 4 vezes fatorial de 3 menos 1. Ele vai chamar a função fatorial
passando o valor 3, né? Que é 4 menos 1, fatorial de 3. Então, aqui n recebe 3. 3 é igual a 0? Não. Então, vai ser 3 vezes o fatorial de 2. Aqui ele chamou a função fatorial, passou o valor 2. 2 é igual a 0? Não. Então, return 2 vezes fatorial de 1, que é 2 menos 1. Então, ele vai chamar o fatorial, passando o valor 1 aqui para n. 1 é igual a 0? Não. Então, ele vai chamar, aqui ele vai resolver 1 vezes fatorial de 1 menos 1, 0. Vai chamar a função fatorial passando o valor 0. N igual a 0? Return 1. Então, aqui no main, que é a função principal do programa, o que aconteceu? Nós só declaramos uma variável int, no caso aqui variável num, pedimos para informar o número, então se eu digitar aqui em num o valor 4, ele vai invocar a função fatorial passando como parâmetro o número 4 e exibimos o valor do fatorial de 4. Concluindo, a recursividade, ela é a forma mais natural de se resolver um problema. Como vantagens, né, ela tem que o código ele é bem enxuto, o código é claro. Como desvantagem, como nós trabalhamos com pilhas, o não gerenciamento dessa pilha pode levar a um estouro de memória. Agora, em determinadas situações, ela é aconselhável. Por exemplo, um programa típico que usa recursividade é aquele jogo da Torre de Hanoi, quando nós temos muitas comparações. É interessante usar a recursividade neste caso. Enfim, a recursividade ela consome muito mais memória do que um programa interativo.